O Amadeu de 53 anos pode falar por 17. O que é que eu posso falar por 17? Minha prática esportiva sempre foi voltada para o futsal, né? E em 1983, com 16 anos ainda, completando 17 anos, eu fui convidado a participar das divisões de base do Esporte Clube Bahia, na época. E eu joguei rapidamente pelo 17 e fui promovido ao 20 e fiz 3 anos de sub-20. Em 83 eu estava entrando, em 84 eu já participava entre os profissionais, já participava, a final do Campeonato Baiano de 84, eu estava no banco, por exemplo, com muito pouca experiência, com um tempo muito curto de futebol. E depois, paralelo a isso, eu continuava jogando futsal. E não era profissional ainda, só me profissionalizei quando eu fui emprestado ao Galícia. E joguei pelo Galícia. O Galícia é um time de uma colônia espanhola, um time que tinha muita tradição na Bahia e que ao longo dos anos foi diminuindo, foi desaparecendo. Hoje ainda existe, mas disputa a segunda divisão do campeonato estadual. E lá eu fui treinado, inclusive, pelo Abel, que foi meu treinador lá em 1987. E disputei o Campeonato Baiano por essa equipe, vou retornando ao Bahia em 88. E fiz mais um ano de profissional no Bahia. Uma grande alegria de ter participado daquele grupo, que foi campeão brasileiro, e uma grande frustração, né, por não ter jogado naquela equipe, porque as lesões me perseguiram, culminando com a fratura exposta. Quando eu tive essa fratura, eu resolvi me afastar dos campos e seguir com a educação física. E depois, 2 anos depois, o Vitória me convidou para trabalhar lá, em 91, e eu fui como preparador físico. Trabalhei 6 meses como preparador físico do 20, e no ano seguinte fui para ser treinador no 17. Aí fiz 3 anos no 17, depois voltei para o 20 como treinador. 5 anos depois, em 95, eu fiquei 5 anos sem trabalhar com futebol, só trabalhando com futsal e trabalhando com educação física escolar, que é a minha segunda paixão, né? Eu tenho 2 paixões em termos profissionais, que é o futebol, é o esporte de alta performance, e também a educação. Então eu trabalhei paralelo ao futebol minha vida toda com a parte da educação fundamental e médio, e também trabalhei com o ensino superior. Bom, e aí em 95 eu fiquei 5 anos só trabalhando com isso, voltei em 2000, e aí voltei para o Bahia. Trabalhei de 2000 a 2005, ou seja, do 16 até chegar ao profissional. Em 2005 eu dei uma interrompida de novo, mais de 3 anos, e fui para a área acadêmica, né? Fui para a universidade, trabalhei na universidade, voltando a trabalhar com futebol em 2009. E aí, paralelo a isso, desenvolvi o trabalho com futsal, que é outra paixão que eu tenho. Em 2009 eu voltei ao futebol com a cabeça de não mais sair, de permanecer estudando bastante. E aí foi quando eu fiquei 6 temporadas no 20 do Vitória, desenvolvendo um trabalho muito interessante, deu muitos frutos, e que foi que esse trabalho me levou até o profissional do Vitória também. E posteriormente o convite aqui para a seleção brasileira, onde já estou completando 3 anos e 3 meses, e que eu considero um trabalho muito interessante, vitorioso, um trabalho que a gente busca o resgate da identidade do futebol brasileiro, e onde eu estou aprendendo a trabalhar de forma diferente do clube, né? Porque o clube a gente tem um dia a dia, aqui a gente tem que trabalhar muito mais na observação, no trabalho de escolha de jogadores, e ser cirúrgico na hora de estar no convívio com eles, de passar as ideias e a mentalidade que a gente quer que essa seleção brasileira tenha da 15 até a equipe profissional. Por toda essa história, né, de vida e profissional também, ter convivido com a criança na educação física escolar, com o adolescente no futebol, com o próprio adulto no futebol, com a universidade. Então tudo isso fez com que eu tivesse uma facilidade de flutuar desde a criança até a fase adulta. Entender cada faixa de idade, entender a sua maturação, entendeu? Entender de que forma acessar esse jovem. Todos eles são jovens, mesmo um atleta profissional, ele ainda é jovem. Então que tipo de abordagem
que tipo de linguagem a gente vai ter para cada faixa etária, para cada classe social. É importante a gente também ter essa visão de como acessar a linguagem acadêmica e a linguagem do boleiro. De que forma eu vou acessar esse atleta, porque se eu falar uma nomenclatura, alguns podem entender, outros podem não entender, então acessar essas duas formas de linguagem. Hoje no futebol a gente tem estudado bastante, hoje nós temos o curso de formação de treinadores promovido pela CBF, e isso está levando uma linguagem acadêmica também para esses treinadores, e esses treinadores estão passando isso para esses jovens, e muitas vezes você tem que ter o cuidado, porque você pode acessar eles com essa linguagem apenas, mas você pode acessar com muito mais facilidade se você acessar as duas linguagens, a que ele utiliza e a que você está utilizando naquele momento. Então isso também é muito importante para que a gente possa conviver. E eu acho que o diálogo é tudo. Eu acho que ouvir eles é fundamental. Muitas vezes a gente foi criado numa educação que só o adulto falava, só o professor falava, e hoje a voz deles tem um peso muito grande. Eles querem ser ouvidos. Então é muito importante você deixar eles falarem, eles participarem. E o que a gente quer é um jovem inteligente. A gente quer um jovem participativo na nossa sociedade. O que a gente quer no futebol é um jovem inteligente. O que a gente quer no futebol é um jovem que entenda de futebol, que discuta com você futebol, que arrume soluções para os problemas que estão acontecendo dentro do campo. Então nada melhor do que a gente abrir espaço para debater, para discutir, e evidentemente que existe uma hierarquia, que existe, depois de uma conversa, um norte, e aí todos seguem seguindo esse norte, e a gente fatalmente vai chegar ao nosso objetivo. Bom, eu casei muito novo, né? Eu casei com 24 anos, já era pai com 25 anos, hoje eu tenho um filho de 27, faz 28 anos, e tenho um filho de 13 que faz 14. E as pessoas até me perguntam, né, com a mesma esposa? Sim, com a mesma esposa, são 14 anos de diferença, foi uma coisa muito bem programada, e sou apaixonado por minha família, sou apaixonado por minha esposa, meus dois filhos, e essa decisão de sair de perto deles quando eu vim à seleção, porque eu nunca saí de Salvador, eu nunca trabalhei fora de Salvador, sempre, mesmo com futebol, eu fiz a opção de me manter trabalhando no estado, apesar de ter recebido algumas propostas para sair, mas eu sempre tive um bom mercado, e esse mercado me fez ficar próximo da minha família. Então, nesse momento que a CBF me faz esse convite, que para mim não foi um convite, foi uma convocação, eu estou aqui para servir ao meu país, eu estou aqui para servir ao futebol brasileiro. Então, eu acho que nesse momento a família abraçou também esse projeto, compreendeu esse projeto, e apesar da distância física, mas a gente está sempre se vendo, a gente está sempre se falando, eu não deixo de falar um dia com minha família, eu não deixo de um dia estar próximo, toda folga eu estou presente. A vida realmente é difícil, porque a gente faz o escritório no Rio de Janeiro, quando não está fazendo o escritório, a gente está viajando, acompanhando os jogos, acompanhando as equipes, acompanhando os atletas, e apenas no final de semana, quando a gente não tem um jogo fora do estado, a gente está com a família. Pós-convocação, a gente sempre vai estar com a família, às vezes eles é que vão, e a gente fez essa opção também de não ir ao Rio de Janeiro, até por conta das minhas viagens. Não adianta levar para o Rio de Janeiro e eles estarem sozinhos lá, entre aspas. Então eles estão bem acolhidos com a nossa família, minha família de Salvador, a família de minha esposa de Salvador, estão muito bem acolhidos lá. E eu fico fazendo essa ponte aérea e esse sacrifício, mas eu acho que é um sacrifício que todos compreendem, que vale a pena. E a gente compensa, criando também aqui dentro da seleção, nesse convívio da gente, um ambiente muito, apesar de toda a tensão que é uma competição, uma convocação, uma responsabilidade que a gente tem. A gente agora está se preparando para um sul-americano, a gente precisa ir bem nessa competição, a gente precisa conseguir essa classificação para o Mundial, e a gente sabe que no Brasil as exigências são muito grandes nesse aspecto. Então, apesar de todo esse clima que a gente já vive, que é tenso, a gente procura ter um ambiente saudável, um ambiente de respeito, um ambiente que os valores a gente não abre mão, de lealdade, certo? De amizade. Isso é fundamental para que a gente tenha um convívio positivo, trazendo esses pilares que sustentam o nosso trabalho,
que primeiro é o talento, ter o equilíbrio para esses momentos difíceis, estar longe de casa, por exemplo, e isso a gente vai trazer para dentro do campo. E o comprometimento com nossa saúde, comprometimento com o nosso grupo, comprometimento com o nosso país, comprometimento com o futebol brasileiro, com a seleção brasileira, com a nossa profissão. Então, esses pilares estando bem enraizados e os valores estando bem enraizados, a gente consegue conduzir. Vitórias e derrotas, elas vão acontecer. Conquistas e as não conquistas vão acontecer também, mas tudo isso de forma muito criteriosa, equilibrada, certo? Não adianta a gente entrar dentro do campo e sair batendo nos adversários. A gente quer ganhar um adversário, a gente quer ser campeão de qualquer competição que a gente vá. Essa é a nossa cultura e a gente não aceita outro resultado que não seja esse. Só que de que forma a gente quer conseguir isso? Isso que a gente trabalha muito com o nosso grupo, com o nosso atleta, a gente quer conseguir isso de forma equilibrada. A gente quer respeitando as regras do jogo, respeitando o adversário, respeitando o nosso companheiro, sabendo que a gente está concorrendo com ele, mas que a gente tem que ter lealdade a ele, sabendo que a gente tem que vencer o adversário, tem que ser melhor do que o adversário, tem que merecer aquela vitória, tem que buscar essa vitória, mas que custo tem isso? Então a gente respeitando o adversário também, apesar de ser o nosso adversário, ser o nosso rival, ele não é o nosso inimigo. Então a gente tem que saber respeitar isso também, respeitar a arbitragem. O foco da gente é jogar futebol, não é se preocupar com a arbitragem, não é se preocupar, é focar e jogar futebol. E uma identidade que o DNA que o futebol brasileiro tem, que é buscar o espetáculo. O espetáculo, a gente está trabalhando aqui para proporcionar ao nosso público, proporcionar à nossa população alegria. Então o futebol é um elemento que traz uma alegria para o nosso povo. O povo brasileiro se reconhece e é reconhecido pelo futebol brasileiro. Então é o que a gente entende e é o que a gente procura passar para o nosso grupo de trabalho, para os nossos atletas. E esse convívio saudável, essa harmonia, essa dedicação, esse comprometimento com o que a gente faz, vai levar a gente para boas conquistas. Que ele não sabia nada. O Amadeu de 53 anos pode falar por 17. O que é que eu posso falar por 17? A gente olha para trás e aquela ousadia, aquele ímpeto que um jovem, aquela ousadia que o jovem tem, que acha que é o dono do mundo e que muitas vezes quer resolver as coisas de qualquer forma, né, eu diria que tivesse mais equilíbrio, mais tranquilidade, que focasse mais naquele momento, curtisse mais aquele momento, se preocupasse menos com as consequências. Eu acho que eu era um jovem muito preocupado com o futuro e muitas vezes não curtia o presente. Então eu diria isso, curta mais o presente e deixe as coisas acontecerem de forma mais natural. Bom, eu tive um sonho, eu passei minha infância, minha adolescência me imaginando jogando pela seleção brasileira. Era um grande sonho que eu tinha. Hoje eu estou tendo a oportunidade de não atuar dentro do campo, mas fora dele, junto com toda essa equipe de trabalho, junto com todos esses atletas, de estar aqui participando, de viver a seleção. Então meu grande sonho é levar esses jovens ao melhor nível possível do futebol brasileiro, futebol mundial. É levar essa seleção ao título sul-americano, levar o título mundial, levar o máximo que a gente puder. Mas levar não só a conquista, mas levar a conquista com a alegria do povo brasileiro, com a identidade do futebol brasileiro. Eu acho que esse é o grande desafio, o meu grande sonho. Eu estou aqui desde que eu cheguei, eu coloquei isso como uma meta muito grande, encontrei aqui pessoas que pensam coisas muito parecidas. Então não é só vencer o campeonato, é como vencer o campeonato, é como trazer essa alegria para o nosso povo brasileiro. Eu sei que a gente não representa ainda a seleção principal. A seleção principal é o maior alvo disso aí, mas eu acho que a gente deposita aqui na base uma esperança muito grande. Então, quando a gente faz esse trabalho e consegue esse resultado, isso é um bom caminho para que na frente a gente entregue esses jogadores para o nosso treinador da principal, hoje representado por Tite muito bem, né? A gente consiga fazer isso de forma suave e tranquila. Então, meu sonho é isso, é levar esses jogadores até a seleção principal, passando lá para o professor Paulo, professor Guilherme Dalladé, professor Amadeu, Tite, e que a gente consiga esse título mundial, não só
na todo o processo da base, mas também lá na equipe principal, que é o sonho de todo brasileiro. Muito obrigado. Verdade. Beleza. Obrigado, Amadeu. Obrigado a você.